CX Trends 2025. Você está sendo guiado por dados ou por narrativas? Os números não mentem, certo? Bem, depende. Depende de como você os interpreta, de como foram coletados e, principalmente, de como foram apresentados para você. Uma coisa que pouca gente percebe é que o mesmo número pode contar histórias completamente diferentes dependendo de quem está narrando. Isso acontece o tempo todo, em relatórios corporativos, no jornalismo, na política e, claro, em estudos como o CX Trends 2025. Se eu te disser que as vendas da empresa cresceram 20%, isso parece positivo. Mas e se eu te disser que o mercado cresceu 50% no mesmo período? De repente, esse mesmo número não parece tão impressionante assim, não é? Se um estudo afirma que 60% dos consumidores querem IA no atendimento, isso soa impactante. Mas e se a pergunta fosse diferente? E se em vez de você quer IA, a pergunta fosse você prefere humano ou IA? Será que esse número seria o mesmo? E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Analisar como os números do CX Trends foram apresentados e se essa narrativa reflete a realidade do mercado. Porque o problema não está no dado em si, mas na forma como ele foi coletado, apresentado e interpretado. Se você não questionar a origem e o contexto, você está tomando decisões baseadas em uma visão distorcida da realidade. Então, vamos analisar tendência por tendência e entender o que realmente esses números significam. O primeiro dado que merece questionamento, logo na introdução: 70% dos consumidores veem uma diferença clara entre empresas que usam a IA bem e empresas que não usam. Agora pensa comigo. Essa informação realmente nos diz algo útil? O que significa usar IA bem? Está relacionado à velocidade, à precisão, à personalização? O relatório não deixa claro como essa diferença foi percebida, ou se os consumidores realmente compreendem o que diferencia uma IA bem aplicada e uma IA mal aplicada. Se não há um critério técnico definido, essa métrica pode representar interpretações completamente diferentes para cada respondente. E esse é o ponto crucial. Se o número pode significar qualquer coisa, ele realmente significa alguma coisa? Agora vem uma das distorções centrais do relatório. As empresas são classificadas entre inovadores e conservadores. Parece interessante, mas pense bem, qual é o critério exato para se definir isso? Se uma empresa implantar IA daqui a 3 meses, ela ainda será inovadora? Ou já virou conservadora? Se uma empresa implementa IA apenas em um setor, ela já entra como inovadora? Se outra decide esperar para adotar IA de forma estratégica e bem estruturada, ela automaticamente é conservadora? O relatório não explica isso, e essa falta de clareza gera um problema sério. Se você define um conceito sem critérios objetivos, qualquer estatística que usa esse conceito pode ser distorcida para favorecer uma narrativa. Exemplo, o que significa acreditar em algo? O relatório afirma que 93% dos inovadores acreditam que os copilotos de IA são uma ótima maneira de melhorar o desempenho. Agora pensa comigo, isso indica um benefício concreto ou apenas que quem já adotou IA tem uma visão muito mais otimista sobre ela? Exemplo 2. 90% dos inovadores acreditam que 80% das interações serão resolvidas por IA no futuro. Esse número foi baseado em dados reais ou apenas na percepção dos entrevistados? Se não há uma base objetiva para essa afirmação, ela reflete mais um desejo do mercado do que uma realidade comprovada. Afirmação do relatório: os inovadores continuam a alcançar novas metas de eficiência do agente da IA ano após ano. Mas espere um pouco. O que significa alcançar novas metas? Essas metas foram definidas pelo próprio grupo inovador? Os conservadores sequer tinham acesso a essas metas? Se cada empresa define sua própria métrica de sucesso, como comparar os dois grupos de forma justa? Isso é um erro clássico de análise de estatística. Se os parâmetros de comparação não são iguais, qualquer número pode ser manipulado para reforçar a narrativa desejada. O crescimento da favorabilidade da IA. O que isso significa realmente? Afirmação do relatório: a favorabilidade do consumidor em relação à IA disparou de 60% para 67% em um ano. Mas o que significa favorabilidade, gente? Os consumidores realmente entendem o que é IA?
Foram questionados sobre impactos reais ou apenas acham a IA interessante? Se os próprios consumidores não sabem exatamente como a IA está sendo usada no dia a dia, esse dado pode simplesmente refletir uma percepção superficial e não uma mudança estrutural completa. A grande questão aqui não é apenas sobre o CX Trends 2025, é sobre como qualquer estudo, qualquer estatística, qualquer dado pode ser moldado para contar uma história que favorece determinados interesses. Porque, no final das contas, dados não falam por si. Eles são escolhidos, interpretados e apresentados de forma que podem induzir um raciocínio específico. Se você não questiona esses dados, você não está analisando a realidade. Você está apenas seguindo uma narrativa criada por outra pessoa. Pensa nisso. Quantas vezes você já tomou uma decisão baseada em um número que parecia sólido, mas na verdade não dizia nada? O mundo hoje é guiado por dados, mas se você não questiona como esses dados foram obtidos, organizados e apresentados, você não está raciocinando. Está apenas absorvendo uma história que alguém criou para você. E este é o verdadeiro perigo. Ser controlado por uma narrativa disfarçada de fato. Se você não desenvolve um pensamento crítico para enxergar o que está por trás desses números, você não está tomando decisões. Você está sendo conduzido. Então a pergunta final é: você está realmente analisando os dados ou está apenas seguindo a história que alguém quer que você acredite? Comenta aí e vamos discutir juntos. Valeu!